A inteligência artificial vai ser aquilo que os países avançados quiserem. Ela não vai ser uma inteligência artificial inclusiva. Se for deixada de uma maneira mais selvagem, as empresas vão importar essas tecnologias e nós vamos ter um impacto muito negativo. Quando a nova tecnologia chega, ela começa a ser implantada na sociedade, ela gera quase que imediatamente diferenças entre as pessoas, entre as empresas, entre as instituições públicas e entre países. Para você trabalhar com as tecnologias, você precisa estar capacitado. Num país como o nosso, de baixa escolaridade da mão de obra, você tem já de cara uma dificuldade, as empresas têm dificuldade. Então você acaba entrando num círculo meio vicioso, né? As empresas precisam se atualizar com novas tecnologias, mas não tem gente para tratar dessas tecnologias, para trabalhar, para lidar com elas, para fazer a manutenção. Não tem gente em vários níveis, desde a engenharia mais sofisticada até os técnicos. Geralmente, as tecnologias são muito rápidas, né, na sua evolução. Muitas vezes, os países não têm nem mesmo condições de criar políticas de proteção e de ajuda a um reposicionamento desses trabalhadores. Quando a industrialização começou a se fazer mais forte no Brasil, a partir do final dos anos 40, anos 50, 60, o que aconteceu? Uma avalanche de gente que vem do campo para a cidade. Gente que à procura de novas oportunidades, mas chegava na cidade, tinha uma dificuldade de se adaptar. Então, você teve que gerar, de uma maneira muito rápida, instrumentos para adaptar as pessoas. Elas acabaram entrando e assumindo processos mais simples dentro das fábricas. Isso está na base um pouco da desigualdade brasileira, porque você não tem sistemas de proteção, você não tem sistemas de formação estabelecido, você não tem sistemas que garantam, pelo menos por um período, ou seja, para as pessoas realizarem esse trânsito para uma nova situação. É exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Todo mundo fica maravilhado com a inteligência artificial, com a digitalização, e ninguém pensa exatamente no trabalhador que vai ser deslocado e não vai ter onde encontrar trabalho para ele. É simples. Eu não estou nem discutindo se as tecnologias reduzem ou não o emprego. Eu estou discutindo a maneira como elas modificam o emprego. As tecnologias reduzem emprego, mas elas geram empregos em várias outras, porque ela consegue criar novos ramos industriais, novos ramos econômicos, novos serviços, novas atividades. Essa situação não está muito clara hoje, porque pela primeira vez na história, nós estamos tendo tecnologias que substituem muito mais do que trabalhos rotineiros. A inteligência artificial está pegando gerentes, uma parte de médicos, advogados, jornalistas, porque você tem uma parte desse tipo de atividade que esse pessoal desenvolvia que pode ser realizada de uma maneira, vamos dizer assim, razoavelmente eficiente por máquinas. O governo tem que prestar muita atenção nas novas tecnologias, é porque elas precisam estar muito bem equacionadas. O Brasil precisa desenvolver. Desenvolver não é só na universidade, é na universidade junto com as empresas. Esse é o esforço nacional para você ter e se transformar num país produtor de tecnologia. Porque a partir daí você sabe distinguir as tecnologias que são mais adequadas para você ou menos, aquelas que são mais geradoras de emprego ou menos. É fundamental a gente ter uma visão geral e perceber que se precisa atacar o problema em várias frentes. Precisa dar apoio para o trabalhador se reposicionar, precisa dar apoio para o trabalhador ampliar a sua capacitação, mesmo que seja num período transitório, para daí ele encontrar um novo lugar no mercado de trabalho. O ambiente de investimento tem que melhorar, a gente tem que diminuir burocracia, a gente tem que facilitar a vida do empreendedor e ajudar a sociedade a se proteger. Nós vamos ter que pensar da maneira da gente proteger a nossa democracia, porque as novas tecnologias geram deformações muito grandes, com instrumentos, ferramentas como o ChatGPT, como essas tecnologias generativas que geram textos e imagens quase que
de uma maneira impossível de você distinguir o que é humano e o que não é humano, vai aumentar o grau de confusão nas eleições e pode deformar muito o resultado eleitoral, ou seja, burlar a vontade popular. Esse casamento entre tecnologia e a humanidade, os humanos, pode ser um casamento feliz. Vai ter problemas, como todo casamento, mas pode ser um casamento feliz. A gente pode pensar em diminuir a desigualdade com isso. Quando eu potencializo um trabalhador menos qualificado para fazer aquilo que ele não faria sozinho, eu estou diminuindo a distância dele para o mais qualificado. Então, você pode ter um impacto altamente positivo na saúde, na educação, dentro das fábricas, principalmente num país como o nosso, que tem uma dívida social gigantesca, tem uma deficiência educacional muito grande, tem problemas fiscais de investimento graves, tem uma estrutura que é cara para as empresas competirem. Se a gente não tiver uma política de conjunto, o empresário não vai resistir, ele vai substituir gente, ele vai cortar gente. E vai, inclusive, cortar gente que ele alimentou e qualificou durante 2, 3, 4, 10 anos. Então, aqui você tem várias possibilidades, e todas dizem respeito a desenvolver o país, ajudar a economia a crescer, estimular a inovação e ampliar as capacidades humanas. A digitalização e a inteligência artificial ajudam o processo de gestão, de integração e, fundamentalmente, de transparência do serviço público e melhoria da qualidade do serviço para a população, que é o que interessa. Fora isso, é discutir a tecnologia como pesquisa. Bom, mas isso está distante da população. A população quer saber o que exatamente pode mudar a vida dela, efetivamente, concretamente. E a tecnologia pode mudar muito a vida dela. É só ela ser bem direcionada.